Beba o suficiente para sorrir ou beba o suficiente para morrer. O filme Druk, Mais uma Rodada, de 2020, traz a história de 4 professores que decidem realizar um experimento com o álcool. O experimento consiste em que eles tenham uma porcentagem significativa de álcool no corpo durante o dia, tendo o resultado de uma vida mais produtiva e feliz. A história, apesar de falar sobre o álcool na vida das pessoas, fazendo até mesclagens com personagens históricos e como o álcool sempre foi um motor na humanidade, assim como acredito que também o café seja, ela não tem o objetivo de fazer uma crítica ou tecer uma opinião acerca da ingestão de álcool. O filme em si é um certo laboratório cujos personagens são de fato cobaias desse experimento, no sentido de, se colocássemos esses personagens para beber, o que aconteceria na vida deles? E ao assistir o filme, a primeira experiência que tive foi que o álcool em si, o tema que seria principal, na verdade é quase que uma história paralela, ou uma espécie de agente de ação para o desenvolvimento da história principal, porque o filme em si fala sobre os 4 professores que já têm uma vida construída, têm família, profissões, estão por volta dos seus 45 ou 50 anos, e que a vida, para eles, perdeu um pouco do sentido. Já não possuem o brio ou a graça da juventude de alguns anos atrás. Isso é muito retratado principalmente pelo personagem principal, que faz o Martin, que leva a vida de maneira muito chata, entediante, desinteressante. Parece que a mulher dele o trai por conta da sua chatura, bem dizer, por não ver mais sentido na sua vida de casada. Me parece que os filhos também em si olham o pai como um personagem fraco também. Tem até uma cena um pouco esquisita para mim, que é dele sendo jogado pelos próprios alunos e pais dos alunos por ser um professor ruim, pela má didática, pela falta de entusiasmo de exercer a profissão. E é assim que o filme é apresentado. Esse seria basicamente a introdução da coisa, com um experimento da bebida. Aí temos o primeiro efeito do álcool, que será esse despertar de alegria e entusiasmo momentâneo. Óbvio que em cada professor, esse efeito de álcool será de maior ou menor grau, mas inicialmente todos têm um ganho. As aulas ficam mais criativas, os professores mais interessantes e a vida em geral parece mais tranquila de se levar. E é onde a história começa a ganhar força, porque o álcool ali vai agir de maneira a revelar aos próprios professores que talvez a vida deles não seja tão chata quanto parece, mas o que talvez o pensamento desviado ao assistir o filme pode parecer, e não é que o álcool ali não pode ser compreendido como uma cura para a libertação desses personagens, mas pelo contrário, antes ele se torna um acelerador de algum tipo de, como se fosse algum tipo de ferramenta para a destruição da vida daqueles personagens de maneira mais rápida, porque tudo o que acontece com a vida dos personagens após começarem a beber de maneira prolongada, exagerada, beirando ali ao alcoolismo, já iria acontecer ou muito provavelmente aconteceria. O álcool empurra isso. Talvez um excesso e outro ali poderia ser evitado porque a bebida não tem força para modificar a sua personalidade. Normalmente, na maioria dos casos, o álcool é bem antes um intensificador, no sentido de que ele tira a inibição daquilo que normalmente você não faria, mas que está dentro de você de alguma maneira. Dificilmente você perderia a sua personalidade. Por isso que em cada pessoa vai ter um efeito diferente, principalmente os que já têm um perfil desequilibrado. Só que essa felicidade obtida através do álcool poderia acontecer mesmo sem os personagens beberem. Ou seja, a vida deles já era interessante da maneira como era. Então o filme Druk é um filme que fala sobre reconexão, um ressignificado, eles enxergarem o que está acontecendo ao redor deles. E o álcool ali seria talvez uma lente que faria esses professores enxergarem com uma nitidez do que está acontecendo. E aí um dos pontos do filme que é bem interessante, que é o personagem Tommy, que é um professor de educação física que treina algumas crianças. Ele, diferente dos demais professores, os amigos, é o único que tem a exata compreensão do que é a vida dele. Então, esse processo de reconexão não existiu com ele. Na verdade, a bebida só o ajudou a colaborar para a destruição total da vida dele. No caso, enquanto os demais procuravam significado bebendo, o Tommy buscava fugir da própria vida. O personagem do Tommy é bem interessante porque, principalmente nos dias de hoje, existe uma fala acerca sobre os filhos, mais no meio de influenciadores católicos e também em mulheres que inicialmente foram pegas pelo movimento feminista e depois de um certo tempo tiveram um afastamento, quiseram ter filhos.
Muitas dessas pessoas, mulheres, são pessoas que já têm uma certa idade e, infelizmente, a ideia de ter uma família já não é um pouco distante ou mais complicado. A mulher tem uma certa idade para ter filhos. Então esse é basicamente o dilema do Tommy no filme. Óbvio que ele é homem, mas se sente neste sentimento de tempo perdido. Não construiu família, talvez viveu a juventude até muito tarde, e o álcool, ao invés de apagar isso da vida dele, será muito parecido como um dedo do diabo tocando na ferida e dizendo: bicho, já era. O problema desse personagem em particular, assim como de muitas pessoas que passaram por isso, é um problema de ressignificação, né? Pois na história do Tommy, como professor das crianças, né, ele tinha um papel muito maior, porque muitas das crianças que estavam ali viam no Tommy uma espécie de segundo pai. Tem até das crianças, né, que o Tommy zoa de 4 olhos, em que ele ajudou o menino a crescer, né? Foi uma certa de referência para o menino que provavelmente não tinha um pai dentro de casa, ou alguém, né, que pudesse inspirar, e via no Tommy essa referência. Mas, infelizmente, o Tommy não conseguiu captar esse valor. Um outro elemento desse filme também que ficou marcado foi o colegial, que tem um significado importante, porque para muita gente o fim do colegial é um fechar de ciclos, né? Na verdade, para todos eu acho que tem essa sensação, mas para muitos que não conseguem, isso se torna uma dor sem igual, que fica remoendo, né, para a pessoa no resto da vida, que deveriam ter finalizado os estudos, ou parece que depois do colegial a vida parou de fazer sentido, e é isso exatamente que acontece com os professores. O filme já inicia neste momento do colegial e vai fazer uma conexão de por que você deixou de ser feliz. Mas é óbvio que para adolescentes, né, a coisa sempre é mais divertida, porque o futuro sempre vai ter um sabor de mistério, ou são as primeiras experiências que estão tendo ali, e a coisa fica muito gostosa, muito divertida. Tem gente que vai terminar o colegial achando que já está com a vida pronta, e aí percebe que tem faculdade, depois trabalho, e parece que é sempre uma escada sem fim, que vai amargando a vida de alguma maneira, porque parece que a felicidade é sempre um objeto a ser conquistado que está muito distante. O fato é que talvez a felicidade não seja assim tão distante, mas é você que esteja fazendo um roteiro errado. E essa é a crise que os professores vão entrar. A bebida vai ser uma maneira de reconexão com essa época. É engraçado como tem muitos adultos que chegam nessa idade de quase 60 anos, por aí, e tentam meio que resgatar a juventude. Corta cabelo, muda o estilo de roupa, escuta outras músicas. No entanto, isso tudo é fruto de uma imaturidade. Na realidade é que eles já passaram dessa idade. Aquele momento da dança, né, no fim do filme, com a diversão com os alunos, toda aquela... o momento que até a mulher, né, do Martin manda a mensagem por telefone. Entenda que aquilo é tudo possível e até interessante, é bonito de ver. A dor nas costas dele some, né? Muitas pessoas correm de determinados compromissos na vida por terem medo de não conseguirem se enquadrar mais no universo em que as mantinham de forma vivas, né? Mas há 2 momentos para separar isso. Apesar da dança ser bonita, alegre, magnífica, do se jogar, tem que ter um certo cuidado para não beirar a essa imaturidade. É que tanto a dança quanto o álcool, eles têm um efeito momentâneo, de maneira literal, como um filme, ou de maneira ideológica ou filosófica, se você não tiver, né, um tablado ou um palco erguido na sua vida. Porque se eu só for dançar, se a mulher me mandar a mensagem, né, se a garota me mandar a mensagem, talvez a vida já acabou há muito tempo. A cena, já no fim, de olhar para o horizonte é marcante, porque você pode ser esse navio desbravando o mar ou o barco à deriva. Os dois terão emoções, podem curtir as mesmas ondas. No entanto, quem está mais ameaçado a virar na água é aquele que não tem uma noção por onde navega. Mas se eu tiver ciência do que eu sou e qual é o meu papel como homem, mulher, na vida de casado, na vida social, na vida profissional, aí sim, a dança vale filosoficamente como um grande final para essa grande história. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com um amigo, se inscreva também no canal. Eu também tenho minhas redes sociais que vão passar aqui embaixo e agradeço muito por sua audiência. Até mais.